Daqui em diante vai estar gravado. O passado já era. Por exemplo, quando a gente fala muito, olha, vocês, por exemplo, tem várias situações aí, às vezes, que a gente fala assim, ó, gente, tudo que vocês fizerem em portal, vocês deem print, guardem, armazenem, tudo que vocês mandarem fazer. Por quê? Vocês sabem que muitas vezes, né, a gente está trabalhando com o sistema de vez em quando dá uns bug, né? E aí, como que você prova que você fez alguma coisa? Você vai provar através do print. Então, você já está se resguardando, você já está se garantindo de que se tiver algum problema, você vai estar amparado ali. Olha, está aqui, ó. Estou te mostrando porque eu sei que isso dá problema, eu estou me garantindo, tá? Você compra um produto, tá? Tem garantia? Tem 1 ano de garantia. Então tá, me dá a nota fiscal. Eu preciso da nota fiscal, porque sem a nota fiscal não tem essa garantia. Mas não quer dizer que vai dar problema. Não, não quer dizer que vai dar problema. Mas se ele der problema, eu estou resguardado. Eu já tenho a prova de que eu comprei aquele produto, tá? Se você estiver aqui na justiça por causa disso, você tem uma prova pré-constituída, tá? O cara emitiu a nota fiscal para você. Você pegou a nota fiscal, tá? Você nem pensou nisso, mas aquela nota fiscal, de repente, ela é uma prova causal, ela serve, né, para uma necessidade de garantia sua, tá? Agora, quando você já pega pensando, então você já está se precavendo, tá? Para Amaral Santos, né, citado por Alvin em 2015, as provas causais são as preparadas no curso da demanda. Incluem as testemunhas que assistiram, eventualmente, ao fato e aos documentos que não tenham sido formados para servir de representação do fato probando. São provas pré-constituídas, no sentido amplo, preparadas preventivamente em vista de sua possível utilização numa futura demanda, tá? Por exemplo, a gente quando trata ali de um funcionário, qualquer punição ao funcionário faz no papel, tá? Assina ali uma advertência, suspensão, qualquer coisa. Por quê? Isso é uma prova pré-constituída que você já está fazendo. Por quê? Você já está se preparando que se amanhã ou depois você tiver uma demanda contra esse funcionário ou ele contra você, você já está se preparando aí, né, para aquilo que pode vir. Por exemplo, os relatórios de ponto são provas causais, né? Se o cara vier aqui e falar que trabalhou além do horário, eu tenho uns pontos aqui que vão provar que o dia que ele trabalhou ou não, se recebeu ou não, né? Então eu confronto, por exemplo, os pontos com com as folhas de pagamento, né, e vou ver se a gente consegue o que acontece aqui, né? Eu tive casos, por exemplo, de funcionário, né, que na verdade ele faltava, né? Ele faltava e a gente dava suspensão e no final do mês, né, descontava todos aqueles dias, né? Ele entrou na justiça falando que a empresa estava descontando o salário dele indevidamente, né? Aí o juiz falou assim, ó, o que a empresa tem para provar? Só que, ó, a folha de pagamento dele, né? O que foi descontado e aqui está os registros de ponto dele. E o ponto é ponto digital, né? Não tem como a gente mudar ele, você entendeu? E é ele que bate o ponto. Então, aí tinha lá todas as faltas dele e os descontos, entendeu? Aí não tinha o que ele reclamar, tá? Não se admitem provas obtidas por meios ilícitos, tá? As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. Desse princípio decorre também o de que as provas derivadas de provas obtidas por meios ilícitos também estarão maculadas pelo vício da ilicitude, sendo, portanto, inadmissíveis, tá? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso aí, por exemplo, é o que está que eu entendo que eles falam uma coisa, mas agem diferentemente. Todo mundo diz, né, que as gravações que obtiveram do Moro foram obtidas de maneira ilícita. Então, por exemplo, o que acontece? Você não pode garantir a idoneidade daquelas gravações. Só que estão julgando, né, o Moro como se aquilo fosse lícito, se aquilo fosse verdade. Se é uma prova que não pode ser utilizada porque ela foi obtida de maneira ilícita, então ela pode estar maculada, né? Você entendeu? E como que eu entendo que aquilo ali pode ser verdade, né? Eu própria justiça, tá? Entendeu? Para vocês verem como diz, a contradição que os nossos STF da vida aí estão incorrendo, tá? Como que eles dizem que o Moro agiu errado, mas eles dizem que aquela prova não pode ser usada, tá? Então, deixa quieto.
Pressupostos e limitações dos meios de prova, né? Quando os fatos são levados ao processo, devem estar de acordo com as normas processuais. Isso vale para qualquer área do direito, civil, criminal ou trabalhista. Assim, devem seguir as normas previstas em lei e os meios admitidos por ela. Os fatos que serão apresentados podem reconstruir um fato histórico. Você pode considerar, por exemplo, o depoimento de uma testemunha. Esses fatos também podem ser reproduzidos de forma objetiva, quando é determinada uma perícia judicial. Ônus probatório, né? O ônus probatório é uma incumbência que as partes possuem. Elas devem informar as provas sobre os fatos que constituem o fundamento das suas pretensões apresentadas no processo. Tá? Nos Estados Unidos, geralmente, né, em quase 90% dos casos, quem acusa é que tem o ônus da prova. Tá? Aqui, por exemplo, quando a gente fala em legislação trabalhista, o empregado acusa e o ônus da prova é da empresa. Tá? Porque entende-se que quem tem as provas, quem tem a documentação para provar se é ou não, é a empresa. Só que aí com essa mudança da lei, né, se o funcionário acusar a empresa e a empresa conseguir provar que ela está certa, ele paga o processo trabalhista, né? Tá? De acordo com o Amaral Santos, né, ônus da prova se refere ao dever de provar ou então de fornecer a prova como elemento de formação da convicção do juiz. O artigo 373 do novo Código de Processo Civil, né, dispõe acerca do ônus da prova. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tá? Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção. Tá? É o caso, por exemplo, né? O ônus da prova incumbe ao autor. Né? Se você está acusando alguém, você tem que provar que ele está errado. Mas quando vai incumbir ao réu ao ônus da prova, que é igual justamente no caso das empresas, quanto à existência de fato impeditivo, tá? Ou seja, por exemplo, o cara ele não tem, a pessoa, não, o trabalhador muitas vezes não tem como arrolar documentações na empresa, tá? Que é guarda exclusiva da empresa. Então, por isso que cabe à empresa provar, tá? Que o que ele está dizendo não é verdade, tá? Fase do procedimento probatório, né? As fases do procedimento probatório são a proposição da prova, né? A admissão da prova e a produção da prova. Elas constituem um conjunto de atos que informam o juiz. Assim, esse tem condições de resolver a lide. Proposição da prova é o momento em que as partes solicitam as provas para que o juiz tenha as melhores condições para a solução da lide, né? Da questão. Trata-se do ato das partes. É proposta pelo autor na petição inicial e pelo réu na contestação. Tá? O que é isso? O juiz ele vai aceitar um caso se o autor, né, da petição tiver ali alguma argumentação que o juiz entenda ser suficiente para citar o réu, né? Tá? Você tem que ter alguma coisa que comprove, tá? E aí o réu, quando é citado, ele vai colocar as provas que ele tem para contradizer o requerente, né? O autor, tá? Então, por exemplo, um funcionário que exige aí da empresa um recolhimento de FGTS, por exemplo, uma ideia, entendeu? E a empresa, ela faz o quê? Né? Aí a empresa já vai mostrar aqui os extratos de FGTS, os depósitos, tudo aquilo que foi feito, tá? Certo? E aí o que acontece? O juiz, né? Depois que as partes propuseram, o juiz ele vai admitir a prova ou não, né? Nesse momento surge a fase de divisão das provas. Não serão aceitas provas sem utilidade ou de caráter apenas protelatório, ou seja, aquelas provas que só faz tentar prorrogar o problema, tá? A resolução.
Essa fase é um ato exclusivo do juiz, quem determina isso é o juiz, né? E produção da prova é o momento em que as provas são de fato produzidas, né? E transmitidas ao processo. Quando as provas se referem a depoimentos pessoais, né? São promovidas em audiência. Já quando se produz por meio pericial, são promovidas antes dela, tá? Essa fase se refere a atos tanto do juiz quanto das partes. Então, por exemplo, vocês têm a situação em que vão solicitar com vocês, tem uma audiência, lógico, né? Porque não existe um processo que vai direto para a perícia. Tá? Primeiro tem audiência, nessa audiência vai buscar saber se existe ali possibilidade de acordo, né? De de resolver a lide ali sem prorrogar, não chegando e havendo necessidade para uma próxima audiência faz-se necessário, né, algumas situações que tenham uma perícia, tá? Seja perícia contábil, perícia médica, ambiental e tudo mais aí, tá? Então aí a próxima audiência fica dependendo desta perícia, né? Tá? Que é uma prova que vai ser anexada aos autos, tá? Princípio do contraditório, né, ou ampla defesa, garante às partes igual participação na produção das provas, tá? Princípio da igualdade e oportunidade de prova, utilizado na esfera trabalhista, garante às partes a mesma oportunidade de exercício da apresentação das provas. Princípio da autorresponsabilidade das partes, vinculado ao direito penal, possui relação com o ônus da prova, cabendo a cada parte apresentar as provas que entenda necessárias. Princípio da unidade da prova, utilizado em processos trabalhistas. Quer dizer que, embora possam ser utilizadas diversas provas, elas podem ser apreciadas de forma global. Gente, aqui, ó, esse ponto aqui, tá? O ponto principal em que nós, como peritos, vamos estar envolvidos, né? É nesse ponto de produção de prova, tá? Então, nós estamos vendo que a nossa justiça, ela é bem ampla, bem abrangente, tá? E ela como se usa o termo, ela é bem segregada. Então, por exemplo, aqui em Imperatriz, por exemplo, por ser a segunda maior cidade do estado, né? Ela, se eu não me engano, ela tem todas as justiças aqui, né? Tanto a trabalhista, como a comum, como federal, né? E como eleitoral, tá? Então, aqueles que tiverem interesse, né? Dá para começar aí fazer ter um entendimento aí acerca dessas situações, como funciona. Olha, eu gostaria de participar aqui, saber ver um trabalho de um perito, ou saber quem são os peritos que tem aqui, né, que o juiz pode utilizar, você entendeu? Mas de início, né, quando a gente vai ter que fazer lá o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, né, o CNPC, né, fazer a prova, passar na prova, tá? Até outro dia estava no curso, no grupo de contabilidade, né? E o pessoal comentando, né? Que foi aprovado, tudo. Assim, o pessoal tem uns que foram atrás disso, né? Porque é uma área interessante, tá? Então, é interessante, por exemplo, assim, saber, tem alguns grandes escritórios aí que eles, pessoal de direito, né? É envolvido e eles trabalham muito com essa parte de perícia também, tá? Então, quem tiver interesse, é uma chance grande aí, né, de adquirir novos conhecimentos, aí pegar uma boa bagagem, tá? Quem tiver interesse. Quem não tem, também, né, faz igual eu, né? Aprende o básico aí para a gente poder ir tocando a vida, tá? Mas é interessante que, assim, ó, quando a gente conhece como que funciona uma perícia, a gente se prepara melhor, né? Até no dia a dia que a gente está dentro da empresa, tá? Por quê? Porque vamos pensar, olha, quem tem empregado, por exemplo, né? Ou situações aí de empresas que podem ter demanda com justiça estadual e tudo mais, né? Nós temos que já pensar, né? Lembra lá de antever, né? Fazer uma prova, já pensar numa prova
me resguardar que eu vou ter uma prova já. Se eu precisar, eu já tenho a prova aqui do que eu tô certo, tá? Então a gente tem é que nós temos que trabalhar já antevendo aquilo que pode acontecer, tá? Como eu tenho um grande foco na área trabalhista, eu sempre falo para as empresas, olha, eu já disse para vocês também, o que faz a gente ganhar na justiça, né, ou convencer o juiz, né, o que ele vai aceitar como prova, não é aquilo que a gente diz que a gente fez, mas aquilo que a gente consegue provar que a gente fez. Então, na relação trabalhista, gente, olha, tem em mente, só vale na justiça documento, tá? Você pode ter testemunha? Pode, mas se você tiver um documento, o documento ele derruba, né, a maior parte das testemunhas que o outro lado possa ter, tá? Por quê? Porque o documento ele tem uma veracidade muito maior, tá? Por exemplo, nós tivemos acesso uma vez a mensagens de celular, de WhatsApp, de um funcionário, né, lá na DVM até, que ele estava propondo pagar para o outro ir testemunhar a favor dele, tá? Ou seja, para o outro mentir, né? E o cara disse que não iria fazer, tá? Mas isso tudo nós colocamos no processo, entendeu? Então, isso já derruba muito a idoneidade da pessoa, tá? Certo? Alguma dúvida aí, gente? Tem uma atividade para vocês lá, já está aberta lá no portal para vocês fazerem. E eu vou postar no grupo aqui, tá? Uma palavras cruzadas, tá? Que aí vocês vão responder e me enviar no meu e-mail a resposta, de acordo com a numeração. Essa resposta, essa cruzada vale 100 pontos, tá? Vocês me enviam no meu e-mail até hoje, antes de virar o dia. Ou virar a data, né? Tá? É às 6 da manhã, então, né? Não, ok, o meu relógio vira 11h59. Eu sabia até. O meu relógio virou 11h59, virou outra data. Depois de 11h59 é um novo dia, de um novo tempo. Deixa eu pegar aqui, eu vou jogar lá, tá? Ele falou virar o dia, o Gustavo pensou, professor, que era depois das 10 da manhã. O horário que ele tá acordando. Meio-dia, né? Professor, Oi. o senhor repete bem o que o senhor falou, bem um pouquinho que é a atividade. Estou colocando lá no grupo uma atividade que vale 100 pontos. Vocês vão responder. Eu só quero as respostas que vocês vão enviar no meu e-mail, tá? Uhum. No e-mail. Já vou colocar o meu e-mail junto. Uns aí que tá comigo já A mandar hoje, 18 anos e não sabe meu e-mail ainda, tá? Vocês vão mandar só resposta, tá? Você fala, número 1, resposta é tal. Número 2, resposta é tal. É uma cruzadinha. Tá? Além da atividade no portal, né? A atividade do portal é outra história. Vocês fazem lá que eu acho que vai fazer bem para a saúde acadêmica de vocês. Tá? Ok, gente? Ó, e o ED, hein? Eu mandei lá. Professor. É um monte de ED que eu não recebi ainda, hein? Seu meu filho, posso eu enviar para você. Até que horas? Oi, o quê? Até que horas o quê? Essa que o senhor mandou no grupo. Hoje. Pesquei aqui. 11h59. Apenas hoje. Apenas hoje. Não, é só uma cruzadinha. Vocês vão preencher a cruzadinha aí, bonitinha, linda, maravilhosa, entendeu? Tá facinho, de acordo com o material. O material já tá lá no portal desde anteontem. Não sei como é que a Juliana me falou aí antes já. Tá? Tá muito pontual pro meu gosto. Muito o quê? Tá muito pontual pro meu gosto. Ai, tô tentando ficar cada vez melhor, né? Muito bem. Gostando de ver. É que tem uma disciplina que é mais fácil, né? As outras eu tenho que ter mais atrás, entendeu? Tem professor, por hoje é só, né? Por hoje é só, tá? Aí vocês tenham uma boa noite. Bom final de semana. Vocês também. Se cuidem, sem aglomeração, tá? Boa noite. Beleza. Boa noite. Tá, obrigado.
Vai viajar, boa professor? viagem. Eu vou vir, hein? Vou ali buscar uma água. Águas, boa viagem. Buscar uma água do Rio Grande. Certo. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus, viu? Boa viagem. Amém. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Aqui muita chuva.